Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar sobre um documentário que ele já se auto-intitula Documentário Erótico, chamado Eros. Esse documentário eu já aviso que é para maiores de 18 anos. Eu vou falar com vocês as minhas impressões. É claro que para quem já acompanha meu trabalho, já está aqui esse tempo todo, né, com quase 15 anos, de livros, filmes e novelas aqui na internet, sabe muito bem como é que eu lido, né, com as questões de ter cenas de sexo nas produções, falar sobre sexo, e eu acho que cada um tem direito de se sentir de uma forma. Né? Eu acho, obviamente, que eu entendo que a forma como eu fui criada, como é a minha religião e a maneira como eu lido com o sexo na minha vida, a vida toda, ela interfere na visão que eu tenho das produções que eu assisto, mas também na visão crítica, às vezes, quando eu percebo que há um diretor que explora o corpo feminino, né, só para ganhar visualização, mas não faz parte do conteúdo. É algo que a gente sempre discute bastante aqui. No caso de Eros, a gente vai ter uma roteirista e diretora que ela é brasileira, mas também é britânica. Ela tem um sotaque muito carregado da língua inglesa. Né? E aí eu vou ler para vocês primeiro aqui o release que eu recebi. Abre aspas. O motel é um prisma das normas e das práticas sexuais e emocionais do país. Fecha aspas, afirma a diretora Rachel Daisy Ellis. Embora considerada a maior instituição de sexo do Brasil, o motel é pouco retratado no cinema nacional, contradição que o documentário Eros pretende, em alguma medida, questionar. O documentário chega aos cinemas no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, propondo ao público reflexões muito profundas sobre as relações de afeto e desejo. E tudo isso a partir dos motéis. Nas mãos da diretora Rachel Daisy Ellis, de Minimis, esses estabelecimentos viram cenário e objeto de pesquisa, conforme ela convida pessoas de diferentes partes do país para registrar uma noite em uma dessas suítes. Há uma razão elementar para que a cineasta tenha centralizado sua investigação sobre a intimidade nos motéis, abre aspas. Eles são um prisma das normas e das práticas sexuais e emocionais do país e evidenciam a maneira como as pessoas percebem, perpetuam e desafiam estereótipos e preconceitos sobre sexo, sexualidade e gênero, fecha aspas, explica Elis. Abre aspas, eles estão associados à transgressão erótica, mas também ao amor romântico. Contribuem para a maneira como as pessoas se relacionam com o amor, a intimidade, a sexualidade e o corpo, mas também revelam algo da nossa relação com o consumo, o gênero e a estética. O motel representa tudo isso, fecha aspas. Trata-se, afinal de contas, da maior instituição de sexo do país, como as pesquisas do cineasta corroboraram ao longo da produção desse documentário. Como tal, sua presença na paisagem urbana das cidades brasileiras, com seus letreiros luminosos e entradas chamativas, é inquestionável. Quer dizer, o motel como sexo é parte do cotidiano das pessoas, o que curiosamente também se torna alvo de tabus. Diante de tantos simbolismos atrelados a esses estabelecimentos, era de se esperar que o motel tivesse uma representação mais recorrente no audiovisual brasileiro. Contudo, o que eles notou é que Eros é mais exceção do que regra. Aqui tem mais alguma informação, mas eu vou agora dividir com vocês como é que foi assistir esse documentário. Primeiro ponto é que já começa com ela indo a um motel chamado Eros. Ela escolhe ali numa telinha a suíte que ela quer. Ela disse que já tinha ligado antes e ela entra nessa suíte. Tem tipo um ring light, ela encaixa ali o celular e ela tira várias fotos dela de calcinha e sutiã. O motel é daqueles tipo padrão, com espelho no teto, cama redonda, enfim. E depois ela vai explicar pra gente que ela tomou um bolo nesse dia. Né? Essa pessoa que ela tinha combinado de ir não apareceu. E foi ali, a partir daquele momento, se filmando, que ela teve essa ideia de relatar sobre os motéis. Agora eu vou. Quando eu comecei a assistir, eu lembrei de algumas coisas. O primeiro ponto é de que, eu não sei a idade que vocês estão assistindo, mas eu tenho mais de 40 anos. E quando a gente era muito jovem, né, eu era muito jovem, sei lá, 16, 17, 18 anos, 19, 20, estamos 25 anos, os motéis, eles eram algo que a gente ia muito com o namorado, porque em casa não se podia fazer nada, não era comum se fazer, pelo menos, né, no meio que eu vivi, com os namorados que eu tive, ainda que não fossem muitos, né, porque eu tive namoros longínquos, mas meu pai também não permitia nada dentro de casa, não podia nada, e então a gente, quando queria fazer alguma coisa, ia para esses locais. Fora isso, quem já era maior de idade, vacinado, tinha carro, tinha não sei o que lá,
ia para os motéis comemorar Dia dos Namorados, aniversário de namoro. Era uma coisa que eu percebo aqui onde eu moro, com as minhas amigas, casadas ou não, que isso se perdeu. Né? Hoje em dia, eu tô há 12 anos com meu marido, a gente nunca foi em um. E eu terminei esse documentário e perguntei para ele, amor, por que a gente nunca foi? Aí ele, porque a gente tinha a nossa casa, porque a gente é casado, porque eu não vejo a menor necessidade. Eu acho que é mais um. Ele ainda falou isso, eu acho que é mais um fetiche do homem ir para esses lugares, né? Do que, enfim. E aí eu pensei, né, que toda comemoração a gente pode ir para um hotel, e o hotel pede aquelas informações que no motel as pessoas não querem dar. Então, eu fiquei pensando se o motel não era exatamente essa coisa do proibido, não só do proibido, mas também do não quero dar muitas informações, que o hotel, quando você faz um check-in, você dá até quantas vezes você vai ao banheiro, né? E assina e passa um monte de informação. Mas aí vem o documentário. E o documentário ele quebra alguns paradigmas, mas ao mesmo tempo ele insere cenas, porque essas pessoas se permitiram serem filmadas, elas combinaram com a diretora. São pessoas de diferentes idades, de diferentes orientações sexuais e de diferentes relacionamentos. Então, você vai ver um casal homoafetivo, você vai ver uma senhora com um senhor, você vai ver um casal jovem todo tatuado, né? Enfim, com uns desejos, né, sexuais um pouquinho mais picantes, assim, num motel bem diferenciado. Você vai ver uma prostituta com um homem, né, que usa ela meio de psicóloga, assim, além do sexo. Então, você tem várias situações que são muito interessantes de serem vistas. Mas aí meu lado puritana me pega, porque assim, vê-los nus não me incomodou. Mas tem algumas cenas, por exemplo, de sexo mesmo, né? E, e eu não estava, acho que, preparada, eu não estava, sabe, para assistir. E sim, eu acho que precisa de um preparo, porque você está ali analisando a situação. E de repente entrou aquilo, o sexo mesmo, né? Porque tem ali. Não tem nada chamuscado, nada. Chamuscado não é, como é que fala? Chamuscado é ótimo. Não tem nada nublado, né? Nada assim para chavar em muitas das cenas. E você acaba vendo realmente. Por exemplo, a primeira senhora, que está com um homem que eu não identifiquei muito a idade, mas parece um pouco mais jovem que ela, é, você percebe que ela fala, a gente nunca se filmou. E eu nunca critico essas pessoas que, dependente da idade, elas têm os desejos dela, elas querem ser filmadas, elas querem, e são corpos reais, né? Não tem só mulher com corpo. Tem até um rapaz que faz uma cena ali com duas moças que elas têm um corpão de academia, mas a maioria não tem. E ali você percebe que ela tá gostando, o homem não tá tão à vontade até de mostrar, né, a genitália dele, mas ela tá super bem, ela se mexe, ela abre as pernas enfim. É, mas eu acho que a cena em si, né, de sexo, eu acho que era algo que eu não esperava assistir. Mas qual o problema? Porque assim, eu acho que corta um pouco, pra mim pelo menos, tá assistindo, eu pode me chamar de puritana, pode ser o que for, mas cortou um pouco do clima de se analisar a situação de cada um deles ali. Porque, por exemplo, que incrível é ter uma percepção de algo que não é comum a gente. Um exemplo, um casal homoafetivo que está deitado e um dos rapazes fala para o namorado, sei lá, marido, fala para ele o seguinte, acho que é namorado, você já parou para pensar que a maioria dos gays nunca transou deitado? Porque não é permitido em casa, porque eles estão sempre indo a lugares escondidos. Então, essa é uma percepção que a gente tem não tem, na verdade, pelo lado de fora, porque a gente não passa por essas situações, né? Quem é hétero. Então, mas também tem a questão de abordarem, né? O primeiro. Os motéis as pessoas só poderem entrar de carro porque é aquela coisa escondida. Ninguém quer ir de táxi ou Uber, porque imagina, né? O Uber vai entrar no motel e vai achar o quê, né? A mulher dele vai achar o quê? Que você está entrando com ele, mesmo que tenha duas pessoas dentro do carro. Então, tem várias situações que eu acho muito pertinentes, mas também há pessoas ali que falam que gostam de ir ao motel exatamente pelo fetiche, né? De ter um lugar que tem um espelho no teto, que tem uns jogos ali, uns brinquedos, né? Mais
sexys e tal. Então, assim, eu acho super pertinente, né, falar sobre motéis, falar sobre a cultura dos motéis. Só não vi muito, né, comentar sobre a mudança que teve com o tempo. Eu acho que isso é bem importante da gente comentar, porque eu não sei se todo mundo tem essa impressão que eu tenho, mas realmente teve uma época em que ir ao motel era algo que qualquer pessoa que namorasse fazia, até para comemorar aniversário, como eu citei. E hoje eu já não vejo mais tanto. Eu acho que quando a gente fala de motel, que eu comentei isso com meu marido, como eu falei, ele falou, é mais as pessoas que querem sair com uma prostituta, que querem transar com alguém do trabalho que, né, que não é a oficial, e, enfim, né, para traição, para essas coisas. Então tem esse estigma também de um local proibido. Uma das conversas que eu achei sensacionais, assim, que eu realmente, né, eu sempre falo que a vida da garota de programa, ela não é uma vida fácil, esse negócio de vida fácil, não, não é. É, né, uma história que, pra gente que é mulher, a gente entende, né, quanto, mais que muitas falem também não, mas eu escolhi, eu gosto, não é fácil lidar com tantos homens diferentes, né, às vezes muitas mulheres também, e lidar com pessoas que muitas vezes vão te agredir, vão te tratar mal, e nessa cena que tem uma moça e um homem de 50 anos e ela com 30, você percebe até que ele é mais envelhecido, né, do que não parece ter mais de 50, parece ter mais de 50. Mas ele conta que ele teve problemas de dependência química, né, que ele teve vários problemas na vida dele, e ela é muito receptiva e muito psicóloga nessa história, sabe? E você percebe o quanto essas pessoas que contratam, né, muitas das vezes são extremamente carentes. Que você pensa só assim, não, é aquele cara feio, aquele cara que ninguém quer e tal. Mas não é verdade. Muitas dessas pessoas têm umas dores ali que não têm coragem de se abrir para um namorado, uma namorada, né, que não sejam pagos, né, para estarem ali com eles, se sentem mais à vontade se pagarem uma profissional do sexo, onde ele possa se abrir e contar os podres sem pensar no que a pessoa vai pensar no dia seguinte ou se vai procurar, porque soube dos podres da pessoa. Enfim, um documentário bem interessante e, como eu disse para vocês, a mim me incomodou ter as cenas de sexo que, né, eu não esperava, na verdade, eu não esperava nem que as pessoas aceitassem serem filmadas daquela maneira. A não ser, claro, né? Acho que fazem vídeo adulto, mas talvez seja eu com a minha caretice. E é isso. O documentário estreia então dia 12 de junho. Vou colocar todas as informações aqui embaixo. Vou agradecer a assessoria, a oportunidade de assistir e trazer as minhas opiniões para vocês sobre ele. Um beijo grande.